Oi, a aula hoje é sobre o Antônio Nobre e o livro Mais Triste de Portugal. A disciplina é de literatura portuguesa, da professora Márcia, e é a apresentação do trabalho final da Geni Café. Então, falando sobre o Antônio Nobre. Ele foi um poeta muito importante para o simbolismo em Portugal. Né? Ele viveu no final do século XIX, começo do século XX, e as obras dele, a grande maioria, quer dizer, todas, né? Tudo ele publicou no final do século XIX. Né? Ele nasceu em 67, foi um poeta português, ele nasceu em Porto, mas foi para Coimbra cedo, né? Onde ele estudou direito, só que ele foi reprovado 2 vezes. E aí publicou em 82 sua primeira obra, que foi muito criticada, o que incentivou e motivou, né? Ele tinha dinheiro, então ele conseguiu se exilar, muitas aspas nesse exilar, em Paris, onde ele estudou direito na Sorbonne, e em 95 ele conseguiu o diploma de direito, certo? Ele se aliou muito, falando um pouquinho da característica dele como poeta, né? Ele criou uma arte muito singular e aliado à subjetividade do romantismo, então ele bebia muito do romantismo, aquela subjetividade, o ideal e tudo. Só que, diferentemente do romantismo, onde tem uma musa inspiradora, ou o foco é a própria dor, ele se baseia sim no seu eu, né, com uma visão crítica realista. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse ideal subjetivo, ele tem os pés fincados na realidade. Então, ele é um falso sonhador, ou um sonhador de olhos abertos, né? Então, conhecendo esse tal de fulano aí, né, que a gente nunca ouviu falar até hoje, esse Antônio Nobre. Ele, em 92, publica o livro Só, seu primeiro livro e o mais importante pela editora francesa. Lembra que ele se exilou, entre aspas, de novo, em Paris. Ele foi em 1890. E aí, em 92, ele conseguiu que a editora francesa, que estava publicando muitos simbolistas franceses na época, como Rimbaud ou Mallarmé, que é a editora Léon Vanier, ela fez a primeira edição do livro dele, né? E em Coimbra apesar de ele ter publicado na França, em Coimbra, em Portugal, teve um rebuliço muito grande, né? Muita gente falou mal, muita gente não entendeu, não conseguia interpretar, achava medíocre, enfim, achava um livro bem ruim. Só que voltando um pouquinho, na época em Coimbra, ele fez alguns amigos, como o Alberto de Oliveira, que juntos eles fundaram a revista Boêmia Nova. Na época, os principais autores, jornalistas, poetas, tudo o que podia se dizer em respeito à literatura era publicado pelas principais revistas, né, as tendências. E a Boêmia foi uma tendência por um tempo, mas ela acabou rápido. E o que fez outros poetas fundarem como se fosse numa forma rival, como os Insubmissos. Foi uma revista que se levantou confrontando a revista Boêmia Nova, né? Então, agregada o eu poético à figura do poeta maldito, então pensando no Antônio Nobre na época, visto com esse título de poeta maldito, ele estava destinado à arte, mas que ao mesmo tempo é um sofredor por sempre se encontrar à margem da sociedade. Então, apesar de ser uma grande obra, que hoje a gente para estudar e entender toda a genialidade que ele colocou no seu livro, ele, durante o seu período, ele foi muito mal compreendido, o que deixou ele à margem da sociedade. Mas é à margem da sociedade culturalmente, dentro do meio da arte, não que ele seja marginalizado de forma física, né? Ele era um burguês, ele tinha condições financeiras, apesar da mãe dele ter sido
bastarda, como alguns dizem, alguns autores usam esse termo que eu não gosto, o pai dele tinha muita influência, tinha muito dinheiro, então ele era marginalizado dentro do campo da arte. Só. E com tuberculose, Antônio Nobre morre em 1900 e com 33 anos. E aí, né, durante essa mini trajetória dele como poeta, mas que foi muito, muito importante, ele criou alguns arqui-inimigos, né? Essas figuras portuguesas foram implacáveis com suas críticas. Eu digo arqui-inimigos porque eram críticos do seu trabalho, críticos que ajudou ele, de certa forma, a fazer autoanálise, a ser escorraçado e ser marginalizado de certa forma culturalmente. Então, pensando nesses carinhas, né, como por exemplo aqui o primeiro, o Guerreiro Junqueira, que ele considerou seus versos secundaristas, e muita gente falava que ele era um plágio vivo do Guerra Junqueiro. Outro autor que foi meio severo também, jornalista, poeta, romancista, enfim, foi esta de Queiroz, que a sua crítica dizia: os versos nobreanos são tidos como extravagantes. Então, dizendo que ele era exagerado, né? Muita firula para ele, estava querendo biscoito. E Pinheiro Chagas, que também é um grande escritor, jornalista, crítico da época, ele fala que os poemas do Antônio Nobre demonstra radical ele fala que demonstra radical incompreensão dos versos do poeta. Então, por essa galera não conseguir entender e compreender a obra, não significa que eles eram fodões, né? Então, eles tinham o peso e a importância deles para a época, mas ninguém está isento de cometer falhas e críticas desnecessárias. Agora, falando um pouquinho da obra do autor. O só. Como se sentir só nesse mundo todo. Só é a grande sofrência de Portugal. Então, em 92, quando ele publicou um livro Só, ele mesmo intitula, né, o autor, que é o livro mais triste que há em Portugal, que é uma obra marcada pela nostalgia e lamentação, extremamente rica no seu vocabulário, que era uma característica do simbolismo francês, mas que ele trazia essa nostalgia e lamentação tanto da própria vida, que ele já estava doente, tuberculose pegando ele, aquela coisa toda, apesar de ter dinheiro, agora que ele está formado, agora que ele podia estar no auge da vida, da carreira, enfim, de todos os aspectos, profissional, amorosa, ele fica extremamente doente e não consegue se livrar da morte inevitável. Então isso fica cada vez mais presente para ele, o que traz essa nostalgia e lamentação. Ah, poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho prestígio, eu tenho status, agora estou sendo reconhecido pela minha obra, mas não vou ter oportunidade para colher os frutos, né? Plantei, e na hora de colher eu morro. Morrendo na praia, né? Aquele que nada morre na praia. E aí o seu título é justificado com um conteúdo que reflete as suas preocupações com a vida. Então ele é extremamente, como eu disse, apesar de ele ser subjetivo e trazer as noções de nostalgia, aquela coisa sinestésica ao longo das suas poesias, ele reflete aquele tom pessimista passivo. Como eu sofro, mas ao mesmo tempo eu estou agindo. Não é uma coisa direta, né? Ele está sofrendo, mas em agonia sozinho. Por isso que só. Estou aqui sozinho e lamentando a vida. Eu não estou lutando, não estou brigando. Eu só estou tendo a tomada de consciência do que eu vou perder, já que eu vou morrer, e não posso fazer nada sobre isso. Na sua voz, ele traz aquele Portugal provinciano. Então, ao mesmo tempo que ele vai fazendo aquela nostalgia e lamentação pessoal e autobiográfica, ele traz essa lamentação e nostalgia de Portugal. Ele traz os anos plenos, incríveis, das grandes navegações, onde Portugal foi o centro do mundo e principalmente o centro da Europa, e como é uma Portugal decadente, né, uma burguesia rural decadente, saudosista, e com pretensões aristocráticas. Então, de novo, ele tem aquele subjetivismo do romantismo, mas os pés fincados
no realismo, muito simbolista, né? E aí esse tom confessional saudosista aqui reverte sua poesia de aspectos modernos, revolucionando a linguagem e abrindo novas perspectivas para a poesia contemporânea. Então, ele ao mesmo tempo que estava ali no simbolismo, ele trazia muitas características do que viria a ser o modernismo depois. É que ele não viveu para presenciar e ver toda a revolução que o modernismo ia causar em Portugal, né, e na própria Europa como um todo. Mas ele já estava dando aqueles sinais, através, olha que foi a primeira obra dele, já estava dando sinais do que viria a ser o modernismo em Portugal. E era isso, muito obrigada, espero que você me perdoe mais por ter estourado um pouquinho o tempo. Obrigada, tchauzinho.